Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Gratidão a você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, por estar com essa audiência maravilhosa e carinhosa. A gente agradece muito. Quero mandar um abraço também a toda a equipe da FEAL que está nos bastidores, não é, trabalhando para chegar essa programação para você. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, você já ouviu, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Para aqueles que nos veem e nos ouvem, muito obrigado, como o Nando falou, e com muita alegria estamos mais uma vez juntos, Nando e eu, para a gente falar um pouquinho sobre alegria, sobre Jesus, sobre transformação, sobre progresso, sobre nosso dia a dia. Vamos em frente, Nando. Vamos lá então. Hoje do livro Fonte Viva, né, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, na autoria espiritual de Emmanuel, a gente tem o tema aqui do tópico 30 do capítulo 30 e tem o título de Educa, como é importante, educação, né? Ou seja própria ou de todos nós, né? E o Emmanuel sempre faz um recorte numa passagem, né, de Paulo, do Evangelho, de outros evangelistas. E hoje nós temos aqui Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3 versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta, né, Toninho? Quer comentar sobre ela? Opa, Nando, isso é tão importante, Nando. Olha só, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Nós somos um templo de Deus. O meu corpo, o teu corpo. Mas não só o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso perispírito, tudo é um templo de Deus. Nando, olha só que coisa fantástica. E Deus habita em nós, Deus está em nós, Deus está nas minhas células, nos meus tecidos, nos meus órgãos, naquilo que une o meu corpo ao meu espírito, que é o perispírito, está em volta de nós. Olha só que coisa fantástica. Eu estou mergulhado em Deus e sou parte do próprio Deus. Isso é maravilhoso, né? E outra coisa, todos estamos, todos sem exceção. Vamos deixar bem claro, aquelas pessoas que a gente já gosta e aquelas pessoas que a gente ainda não gosta, ó, ainda não gosta. Vamos lá, Nando, vamos ler, né? Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Nando, essas observações
Quando a gente toma posse disso, a gente tem consciência disso, Nando, isso é uma coisa fantástica. Por quê? Para começar, ninguém está abandonado, Nando. Ninguém está ao léu. Ninguém está à deriva. Sabe a deriva? Sabe aquele barco que quando não tem motor, ele começa a derivar e não sabe para onde vai? Não. Nós estamos imersos no oceano. Imagina que você é um barco. Eu sou um barco que estou mergulhado no oceano de Deus. E além de ser um barco que estou, eu tenho motor que me leva para onde eu não estou à deriva. Eu tenho o meu motor, eu tenho meu livre-arbítrio para fazer minhas escolhas. Vamos repetir aquilo que a gente sempre fala. Essa coisa de destino não existe. O destino é tudo aquilo que eu colho depois que eu escolho. Eu faço escolhas e vou colher em cima das minhas escolhas. Como a gente falou esses dias, semeadura e colheita. Mas olha só, tudo exige o quê? Esforço. Um esforço, iniciativa minha. Essa iniciativa começa no meu pensamento, no meu desejo, na minha vontade. Olha, se inicia no meu desejo, na minha vontade. E substancialmente, a minha vontade está ligada ao meu processo emocional. Essa emoção de querer fazer e ter vontade de vontade adjetiva, fazer com boa vontade. Deus falou, Jesus falou assim, os anjos cantavam quando Jesus nasceu, paz na terra aos homens de boa vontade. Eu tenho atitude, mas não é só atitude, eu tenho boa vontade da minha atitude. Aí fala de tudo isso, não, olha lá. A semente, na semente reside o tronco, a árvore toda, Nando. Da semente sai a árvore. Do coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra que vai ser transformado que numa estátua linda. O pomar reclama esforço ativo. Somos nós, Nando. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar água incontaminada. Olha só, a gente pode se contaminar com as coisas do mundo. A gente sempre fala assim, é importante estar no mundo sem ser do mundo. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu posso me proteger através de pensamentos, sentimentos e atitudes das contaminações do mundo. E fazendo assim eu também não ajudo a contaminar mais, né, Nando? Também o Espírito traz consigo o germe, o gene, né? O gene da divindade. Olha só que lindo, Nando. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Deus está em mim e eu estou em Deus. Eu sou parte de Deus. Eu sou Deus. Jesus falou, vós sois deuses. Você, nosso ouvinte, que está ouvindo, você é Deus. E é parte de Deus. Como é que a gente tem agido nesse formato de sermos deuses e estarmos em Deus? Ou seja, eu estou imerso em Deus. Mas quando as coisas funcionam melhor? Quando a minha harmonia interior está sintonizada, ou seja, está em harmonia com o Deus exterior. Nós fazemos um bloco único. Eu sou parte do todo e o todo é parte de mim. Isso é muito fantástico. Isso dá um poder danado e dá responsabilidade, Nando. Responsabilidade. Vamos em frente, Nando? Vamos lá? Só dizer, né, que a gente não precisa exatamente estar geograficamente posicionado num templo, num lugar, porque esse templo, como ele fala aqui, Paulo, né, nós somos um templo de Deus, né, e é verdade, né, porque não é a religião que vai mudar a gente, nós é que vamos nos mudar com esse templo interno. Se Deus habita em nós, né, que nem o namastê, né? O Deus que habita em mim saúda ao Deus que habita em vós. E isso é verdade. Então, é um processo que a gente precisa levar a efeito na nossa educação, porque aqui fala de educa, né? E olha que bonito que ele vai colocando, né? Semente. A gente olhava para aquela árvore frondosa, aquele tronco robusto e saber que ali tudo começou com uma sementinha, né? Olha que beleza, ele fala poeticamente, né? No coração da terra, melodias da fonte, e por aí vai, né? Então,
ele continua dizendo, né, depois de dizer que Deus está em nós, quanto estamos em Deus, mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. E apenas o cérebro, cultivado, pode produzir iluminadas formas de pensamento. Né, Toninho? Nando, olha só, você falou uma coisa tão fantástica, Nando, né? Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva, lembra que eu falei? A treva existe no nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações. O mal ainda é maior, está mais espalhado do que o bem. Mas a gente sempre pensa o seguinte, que eu já sou bonzinho e que o mal está fora de mim. Essa que é a questão, Nando. E não corrijo a mim mesmo. Quando a gente fala do joio e o trigo, Nando, muita gente pensa que eu penso muitas vezes que eu sou o joio e o outro, eu sou o trigo, quer dizer, desculpa, eu sou o trigo e o outro é o joio. Ou seja, o joio e o trigo estão dentro de mim. Lembra que eu falei, é importante estar na Terra sem ser da Terra, estar nesse planeta sem ser do planeta. Ou seja, olha o que ele fala assim, mas para que a luz divina se destaque da treva, a treva que existe em mim, presta atenção, não vamos ficar na posição de que a gente já é guru, de que a gente já é luz. Todos nós ainda estamos indo, não enxergo, não dou. Todos nós estamos indo em frente. Então, aí, para a gente se destacar dessa treva, eu vou melhorando, mas essa treva existe em mim. É como se eu fosse um barril, Nando, um barril cheio de terra. E essa terra, eu vou gotejando água. Devagarzinho, ele vai depurando. É um processo de milênios, como falo aqui, ó. Né? É necessário que os processos educativos da vida, ó. Quais são os processos educativos da vida? Desafios financeiros, desafios de relacionamento, de doença, de estarmos num certo contexto, num país. Vamos pensar agora, pessoal, todos nós num planeta onde tem guerras, nós temos mais de 150 conflitos armados, nós temos guerras, temos assim, divergências, polarizações. O que a gente faz com essa polarização toda? A gente toma um lado e fica jogando bomba no outro? Ou a gente aprende a usar as palavras e os exemplos de Jesus nesse momento drástico? Né? Ou seja, vamos nos trabalhar. Nós estamos aqui para ser o quê? Para sermos burilados. O Nando falou, nós somos aquela semente que pode se transformar numa árvore, pessoal. Isso é realidade. Somente o coração enobrecido. O que é o coração enobrecido? Que vai melhor, não. Coração com bons sentimentos. No grande entendimento, entender e praticar, né, Nando? Pode vazar o heroísmo santificante. Olha só, apenas o cérebro, porque assim, falou do coração, que fala sobre sentimento. O cérebro é pensamento, ó. Apenas o cérebro com pensamentos bons, ou seja, cultivado, pode produzir iluminadas formas de pensamento. O pensamento gera realidade. O pensamento é uma forma de expressão que gera realidade. Nós contamos aquele caso, esses dias, daquela mulher que chegou com dor de cabeça, lá no grupo da prece, acho, e o Chico atendeu ela. Ela estava com muita dor de cabeça, e o Dr. Bezerra foi e tirou como se fosse um projétil, com uma pinça espiritual, tirou um projétil da cabeça dela. E o Chico perguntou, o que aconteceu? Ela falou assim, tive uma discussão com meu marido, e ele pensou em dar um tiro na minha cabeça. Ou seja, ó, o pensamento gera realidade. E ela levou o tiro mental do marido, porque talvez, quando ele falou, ela pensou a mesma coisa. Ela abriu o caminho, ou seja, foi e voltou. Então, olha só, como o pensamento nosso é importante. Bons pensamentos, bons sentimentos, vamos estruturar isso devagarzinho, um dia de cada vez, né, Nando? Jesus falou assim, a cada dia basta o seu trabalho. É uma sementinha que precisa ser o quê? Regada, cuidada,
amparada. Nasceu o brotinho? Vamos com calma. E vamos ter calma com quem está do nosso lado. Ter calma conosco e ter calma com quem está do nosso lado. Porque todos nós estamos assim ainda. Somos um brotinho. Mas como dizia aquela música da época do Iê, 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 somos um brotinho legal. Bonito, né? Como o Emmanuel pode falar o que for, mas ele tem uma sapiência aqui, uma sabedoria. Ele fala do somente o coração enobrecido, né, no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Depois ele fala do cérebro, apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Então, veja que eu vi outro dia o Dr. Sérgio Felipe, né, no podcast, e ele fala que o primeiro órgão que se forma, né, é o coração. Olha só que coisa incrível, né? Depois vem o cérebro e veja que essas duas sedes aí, uma do sentimento, uma da emoção e outra também conectado com emoção, mas que é mais da razão, ou seja, do pensamento, né, que é o cérebro, esses dois sedes aí, né, entre aspas, desses sentimentos aí que ocorrem conosco, né, estão interligados, né, e é necessário, porque aqui se fala de templo, que somos um templo de Deus e que se fala da educação, o quanto a gente precisa educar o nosso coração e o nosso cérebro, né? O quanto a gente precisa para que o espírito possa se expressar aqui nesse planeta, a gente precisa se educar, precisa, né, ter essa consciência, aí já vai para um campo mais ampliado que está onde está ligado os sentimentos, onde está ligado também os pensamentos, que é a consciência, que é esse campo maior. Então ele fala aqui, olha, só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Né, Toninho? Foi o que nós já adiantamos, né? Os desafios da vida é que vão nos burilando. Essa questão que o Nando falou sobre o coração e o cérebro, Nando, tem um fato interessante para a gente refletir. Olha só como funciona essa questão, né? O centro das emoções e o centro da razão. Você lembra, Nando? Eu não sei se o nosso ouvinte lembra daquele caso dos sobreviventes dos Andes. Você lembra, Nando? Aquele avião que caiu nos Andes. Sim, inclusive um dos sobreviventes, eles acabam se alimentando da carne do próprio a colega ali que desencarnou, né? Sim. Eles começaram a comer carne humana. Mas aí você fala assim para as pessoas: você comeria? Muita gente falou assim: eu não. Mas acontece um fato interessante. Eles estavam sem comida. Eles não tinham comida. Eles estavam lá nos Andes, muito frio, não tem nada o que comer. Acabou todo aquilo que tinha. Viam, tinha umas bolachinhas, alguma coisa lá, né, Nando? E o que acontece? O nosso organismo ele precisa de proteína, precisa de energia. E ele começa a comer o próprio corpo. Eu como o meu próprio corpo. Meu próprio corpo vai se autoalimentando, ó. Olha só que coisa interessante, não dá para a gente refletir psicologicamente, filosoficamente. Mas começa a comer o quê? Nossos músculos? Não. Começa a comer, primeiro, as células do nosso cérebro. Então, quando as células do seu cérebro vão sendo digeridas, vão sendo subtraídas, você começa a pensar diferente. Você não tem as mesmas ligações neurais. Você não tem a mesma questão moral e ética. A sua moral muda. É como uma pessoa que tem Alzheimer, tem Parkinson, a pessoa já não consegue pensar e já não tem aquelas, por exemplo, aquela capacidade de higiene da mesma maneira, né? A minha mãe, tadinha, eu lembro que ela era tão higiênica, quando o Alzheimer atacou nela, ela limpava o nariz na toalha da mesa. Mas ela não fazia aquilo por mal, porque as células da questão moral dela, da higiene, já estavam assim, adoecidas.
Então a pessoa perde essa noção. Muitas vezes as pessoas encontram com senhores idosos ou mulheres idosas e a pessoa dá aquela cantada, sabe aquele velhinho que dá aquela cantada na menina e fala uma bobagem para ela, uma coisinha assim, ou a mulher também. Aí o pessoal fala, velho sem vergonha. Não! Na cabecinha dele, essas células ligadas à ética, à moral, estão meio já atrofiadas. Então, olha só, mas o que o organismo faz? O organismo faz tudo para preservar, em último lugar, o coração, Nando. Olha, a gente começa a não ter muita razão, mas o coração é que manda, é que pulsa sangue para o nosso corpo inteiro. Por que aqueles sobreviventes comeram carne humana? Porque eles já estavam pensando de outra maneira, Nando. O cérebro deles começou a definhar. E para eles precisavam comer. E na hora da fome eles comeram, mas com certeza a questão moral, ética de comer um ser humano já estava meio atrofiada. Né? Olha só, para a gente pensar, Nando, a razão é muito importante. Por isso que é importante a gente ter o quê? A gente ter a fé divina, que é a fé raciocinada. A doutrina espírita é fé raciocinada. Essa razão é muito importante para a gente manter o quê? As emoções. Começa com a razão de alguma maneira para a gente refletir, né? Com a inteligência, não, inteligência. Mas o objetivo é, através dessa inteligência, gerar e captar e entrar pelo sistema das emoções e sentimentos para a nossa transformação. E essa transformação emocional vai transformar o nosso perispírito e, por consequência, o nosso espírito. Porque é uma via de mão dupla. O espírito é responsável pela morfogênese do nosso corpo. Morfogênese, origem da forma. Mas o nosso corpo também, através do campo das emoções, vai modificando o nosso espírito. Por isso que a gente está no corpo. A gente altera o nosso perispírito e depois o nosso espírito, através das nossas emoções. Olha só que coisa fantástica, né? Educa e transformarás a irracionalidade... Não, desculpa. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso isolamento. O que acontece na vida da gente, tudo, Nando, trabalha nas nossas razões, nas nossas emoções. Para a nossa transformação. Aquele isolamento, o que é? É quando a lagarta vira uma borboleta. Não é mesmo, Nando? Nós estamos aqui, nós somos lagarta ainda. Estamos preparando para virar o quê? Uma linda borboleta. Olha o Nando, que linda borboleta que ele está se transformando. Aí o nosso Emmanuel termina aqui o texto dizendo, ó, educa e transformará a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Nando, como isso é lindo. Fala a verdade, Nando. Como isso é lindo, Nando. Olha só. Educa e transformarás aí. Ó, eu já me acho um ser racional. Mas será que eu sou sempre racional, Nando? Às vezes eu acho que eu tenho momentos de irracionalidade. É só a gente se pegar no trânsito, numa situação complicada, numa situação que a gente é exigido a ter paciência, né? Ó, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. Lembra que eu falei, ó? A gente começa com a inteligência, Nando. Olha, por que eu não devo pensar em vingança de alguém? Assim, ó, quando eu penso em vingança, é a mesma coisa de eu pegar uma brasa para jogar na pessoa. Vai queimar a minha mão. Eu, por inteligência, falo assim, não vou pegar essa brasa. Ó, começa com inteligência. Mas enquanto eu dou esse tempo de não queimar a mão, eu vou me transformando no quê? Um ser mais humano, compreendendo a fragilidade do outro, assim como eu quero que o outro tenha entendimento da minha fragilidade. Eu ainda quero pegar a brasa para jogar no outro. Ainda quero. Né? Mas eu vou me transformando em humanidade. E humanidade em angelitude. Nós não somos anjos, estamos distante disso. Nós saímos de um plano animal para o hominal. Eu acho que a gente está com um pé ainda, Nando. Nós estamos num pé no hominal e um pé no animal. Nós estamos um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Olha, educa e edificarás o paraíso na terra. Você não precisa ir para o nosso lar. Você não precisa ir para nenhum planeta. É aqui. Nós vamos edificar o paraíso na terra. E, ó,
Essa edificação é de dentro para fora. Quanto mais você se sintonizar com a harmonia de Deus, mais você vai se sentir no paraíso. Embora as situações do mundo. Como é que tem gente que lida com as coisas de uma maneira mais tranquila, Nando? É edificando esse reino de Deus dentro de si, a partir de si. Olha só, se sabemos que o Senhor habita em nós, eu tenho certeza disso. Aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Nando, pelo amor de Deus, que coisa linda. Paulo falou, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. Sou uma carta viva do Cristo. Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. Meu amigo, cada um de nós tem essa possibilidade. Mas nós precisamos nos educar. E essa educação não vai ser do dia para a noite. Vai ser todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Mas vamos ser perseverantes, confiantes e seguir em frente. Por isso que eu falo sempre, vamos em frente, Nando, mas vamos melhorando um pouquinho a cada dia. Certo, querido amigo? Beleza, o Emmanuel, né? Ele encerra o texto aqui, educa e edificarás o paraíso na terra. E não é só na terra, ele está dizendo também que educa e edificarás o paraíso dentro de si. Porque onde quer que estejamos, o paraíso estará conosco. Porque a forma de que a gente sente, a forma que a gente pensa, a forma que a gente age, tudo isso faz parte desse engrandecimento do ser. Muito bem, então a gente vai dar aquela pausa para o momento de prece, de oração e de vibrações. A gente sempre sugere, aí eu estou aqui com minha canequinha, onde eu coloco a água, para os benfeitores nos cristais da água, deixarem eles perfeitos, equilibrados, harmônicos. Aí você fala, ah, mas eu vou ouvir num outro horário, não agora do horário da exibição, que é, né, de manhã. Não, a hora que você estiver ouvindo e assistindo, os benfeitores, eles trabalham 24 horas por dia. Eles vão trabalhar nesse líquido precioso. Então a gente vai agora para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao mais alto e também ao templo interior de cada um de nós, quando Paulo diz que nós somos templos de Deus. Então, neste templo de cada um de nós, possamos nos conectarmos com a espiritualidade maior, para que ela se conecte com o templo interior de Deus que somos e que temos em cada um. E assim possamos nos fortalecer, possamos educar aquilo que ainda está rebelde em nós, aquilo que ainda transpõe ou que muitas vezes agride o nosso meio. E quando nós ferimos, nós também somos feridos. Porque a lei assim, não é, age de acordo com as nossas ações, os nossos propósitos. Então, que nós possamos colocar propósitos em nossas vidas de edificação, de educação, de conexão maior com o nosso Criador. Que os benfeitores espirituais nos ajude a cada um de nós e ajude aqueles corações que estão atravessando de sabores, dores, sofrimentos, que estão impacientes, que estão muitas vezes perdidos, que a luz do nosso Mestre Jesus, a quem nós recorremos nesse instante, no templo de Deus interior de cada um, pedir ao nosso Mestre, a Ti, Senhor, que possa nos conduzir por este vale ainda de choro e ranger de dentes em que estamos. Mas, como a palavra de Emmanuel traz no dia de hoje, possamos transformar em paraíso. E esse paraíso começa dentro de nós, para que cada lugar onde nós possamos ir ou estejamos, também se transforme em paraíso. Que a tua luz, Senhor, fortaleça cada um de nós, todos os seres que vivem nesse planeta. Que a tua paz nos envolva agora e por todo sempre. Que assim seja.
Muito bem. Aí depois da prece, da oração, aí das vibrações, a gente quer dar um recadinho e falar, né, do Clube Amigos da Boa Nova, que é a forma de você colaborar para que essa obra, que essa mensagem de hoje possa chegar a tantos corações. Ah, mas como que eu faço para ajudar? Fácil, entre no site feal.colabore.org, onde você vai obter informações. Ah, mas eu prefiro falar com alguém. Ah, temos a nossa central, não é, de atendimento no 0800 12 018 38. Agora, se você quiser fazer uma doação assim instantânea, tem o QR Code aqui do nosso ladinho. É só apontar com a câmera do seu celular nesse QR Code, ele já te leva para o seu banco e você pode fazer a doação. Doação que você também pode fazer através do Pix. O Pix é o 11, é o número do Pix, 97 261 0272. E agora eu queria passar um WhatsApp aqui, né, lá da emissora, para você mandar recadinhos lá para nós, para o Toninho, para o Nando e para toda a equipe do Alvorada. Anote aí o WhatsApp de comunicação de interação, que é 5511 99643 3827. Esses dias aí uma ouvinte, telespectadora, enviou uma sugestão de tema e esse tema foi colocado no ar, maravilhoso. Isso aí é muito importante, a sua participação. Bom, vamos aí continuar e pedir aí para o nosso Toninho, com a sua inspiração, continuar explanando sobre este tema tão importante. Educa, né, Toninho? Sim, Andor. Quando a gente fala em educar, que nós somos um templo, a gente dá para imaginar, como eu falei, educar as nossas células, educar os nossos tecidos, os nossos órgãos. A oração ajuda nisso, a meditação ajuda nisso. Nós tranquilizamos o nosso sistema biológico, Nando. Quando Jesus foi crucificado, os apóstolos, aqueles discípulos de Jesus, entraram em pânico. E Jesus, quando apareceu para eles, depois do seu retorno, disse: a paz esteja convosco. Então, olha, a paz, Nando, a paz no nosso pensamento, nas nossas emoções, tranquiliza o nosso corpo. E hoje a neurociência mostra isso. Quando você está num momento de dificuldade, dá uma relaxada, respira, vai para um cantinho, faz uma oração, entra em sintonia com Deus. Né? Eu vou cantar uma música aqui, Nando. Essa música é a canção, é uma com objetivo didático, viu, Nando? Eu vou cantar com objetivo didático. É uma canção em homenagem ao centenário do Chico Xavier. Né? O Chico Xavier falava, ele tinha angina. Ele falou assim: olha, dona Angina, hoje eu tenho que trabalhar, vê se a senhora dá um tempo, né? Ele conversava com as formigas, né? As formigas que atacaram as roseiras dele, que ele gostava, diziam que as roseiras eram as roseiras de Maria, de Nossa Senhora. Ele não queria matar as formigas, conversou com as formigas, né? A gente fala com as plantinhas, Andô. A gente precisa falar conosco também e principalmente com o próximo. Como é que a gente conversa com o próximo? Escutando, ouvindo, sem achar que a gente é melhor, que nossas ideias são melhores que as dos outros, que nós somos donos da verdade. Se a gente conversa com as plantas, como é que a gente não vai conversar com o nosso próximo? Que de alguma maneira é conversar com o próprio Deus, que está em tudo, né? Eu vou cantar a canção, Nando. É assim, ó, ela fala, é do centenário do Chico Xavier, não é bom? E fala, olha só, ela fala sobre a paz, inclusive. Quando fala aqui que não tenho problemas, ela fala, não tenho problemas nem tenho aflição. E eu acredito o seguinte, com Jesus, as coisas ficam mais leves. Jesus mesmo falou, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Com Jesus, as coisas ficam mais tranquilas. Então, assim, ó. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A paz esteja contigo. A paz do Cristo amigo. Até
Jesus é nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho a certeza, Jesus é por mim. A paz esteja contigo. A paz do Cristo amigo. Seguimos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retrocede de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. A paz esteja contigo. A paz do Cristo amigo. Muito bom. Beleza, hein, Toninho? Essa letra aí, música, muito bacana, hein? Bacana, né, Nando? Olha só que interessante, ó. A terra que amamos é nossa escola. Nós estamos aqui nesse planeta que é um planeta hospital-escola, porque ainda estamos doentes. Estudo e trabalho são bênçãos. Que trabalho? O trabalho do dia a dia, o trabalho na nossa transformação, o trabalho da nossa conscientização, como o Nando bem disse, ter consciência das coisas, né? E nas horas difíceis, nós temos Jesus. Mas precisamos aplicar o evangelho nas horas difíceis. Nando, quando a gente falou em conversar com o próximo, né? Aqui a gente vai falar com a nossa célula. A gente fala com raiva ou em paz com ela? O que você acha? Quando eu vou falar com o meu intercessor, com a pessoa que eu vou conversar, eu vou falar com raiva ou em paz com ele? Se eu quero o bem da minha célula, o mesmo bem que eu quero para minha célula, eu quero para essa outra pessoa, né? Só que, vamos ser hipócritas, a gente ainda não consegue ainda. Precisamos do quê? De treino. O que é esse treino? Trabalho. Trabalho em nós mesmos, na nossa consciência, no nosso coração, né? Aplicar o evangelho. O evangelho é um roteiro seguro da nossa felicidade, da nossa alegria, né? Para que a gente se transforme esse templo, como Emmanuel disse, num templo de paz, de amor, onde Deus habita realmente. E Deus habita em nós, só que ele precisa fazer o quê? Ele precisa transbordar. E para a gente transbordar isso, a gente vai aplicando o evangelho. Jesus mostra o caminho, né? É por aí, né, Nando? Ele deixou esse itinerário para nós, né? Esse evangelho como vamos dizer, ele não escreveu, ele simplesmente desenvolveu através de, né, exemplos, e aí os apóstolos procuraram lá anotar, nem tudo foi anotado, existem os evangelhos apócrifos aí que não foram liberados em determinadas religiões, mas que muitos tentaram, né, transcrever aquilo que Jesus estava, né, trazendo para nós. E é um processo educativo mesmo. Ele trouxe para nós apontamentos, direção. Ele trouxe. Por que a gente chama ele de Mestre Jesus? Porque ele veio realmente nos ensinar, a nos educar, né, Toninho? E ele enviou pessoas, Nando. Ele enviou Buda, Lao Tse, Madre Teresa e enviou o Chico. Olha esse livro que nós estamos lendo, ó. Chama-se Fonte Viva. Por quê? Tem fonte morta? Tem fonte que não dá fruto. Que a água é podre, a água está estagnada. Quantas vezes nós nos transformamos, Nando, numa fonte de água estagnada? Quando a gente guarda mágoa, rancor, ódio, sentimentos desalinhados com aquelas leis de amor que Jesus trouxe para nós. Sejamos uma fonte viva, uma fonte mais clara. Como eu falei do barril, né, de terra, vamos gotejando água nele, vamos gotejando o evangelho, para que isso se dilua e vai ficando cada vez mais cristalino, né? Pura como a água cristalina, né? É um trabalho diário, constante, de perseverança e de confiança em Deus. Olha, confia em Deus, trabalha em Deus, descansa em Deus. Descansar em Deus, o que é descansar?
é saber que tudo faz parte da vida. Que as guerras ainda estão aí, mas eu não preciso fomentar a guerra. Quando a gente às vezes toma o partido de um lado ou de outro, a gente é tendencioso, a gente aumenta o atrito. É claro que eu posso ter uma opinião, mas essa opinião não deve ser externada com ódio, com raiva pelos outros que não pensam igual a mim. Senão a guerra de lá vira a guerra daqui. Né, Nando? Vamos externar a nossa opinião? Você pode até externar, mas com paz, com compreensão pelo pensamento e respeito pelo pensamento do outro. Né? E dia a dia, pouco a pouco, a cada dia basta seu trabalho. Assim nos disse Jesus. E a última frase que ele diz, né? Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, se a gente já acredita que Deus habita em nós, a gente tem que procurar, então, uma maneira de manifestá-lo, ele fala aqui. E como que é essa manifestação, se não através das nossas ações, de compreender o que Jesus quis dizer, o que exemplificou, e que ele falou que a gente tinha e tem capacidade para fazer o que ele fez e muito mais. Então, essa manifestação de Deus, ela precisa existir. Saber que ele está em nós, nesse templo interior de cada um de nós. Tudo bem, estamos sabendo. Acabou o Paulo de dizer isso e Emmanuel reforçou. Agora a gente precisa manifestá-lo, como ele fala aqui no final. Toninho, a gente está chegando então no final do programa. Quero aí despedir aí de todos, agradecer enormemente a sua paciência, não é, seu carinho de estar conosco. Nos encontramos no próximo programa Alvorada. Esperamos aí a sua audiência novamente e um beijo no coração. E agora o Toninho encerra para nós, sempre cantando, né, e nos dispensando de forma alegre. E um abraço para você, Toninho. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Nando. Obrigado a todos. Lembrando Francisco de Assis, pregue o evangelho, se necessário, fale. Ou seja, pregue o evangelho com as atitudes, né? Vamos lá, Nando. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Vou me educando em direção ao Pai. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.